Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o professor Aécio Amaral, da Federal da Paraíba, está falando lá de João Pessoa. É um prazer recebê-lo aqui no canal. Ele tem uma pesquisa bastante atual e bastante interessante sobre cinema da pandemia e Máscara do Real, né, o título que ele nomeia esse projeto. Ele vai contar um pouco aqui para a gente. E vários autores, e enfim, tem pensado aí o contemporâneo de uma maneira bastante original, né? E essa incursão pelo cinema também. Então, estou bastante contente de poder tê-lo aqui no canal para ouvi-lo, né? Espero que o pessoal que esteja assistindo aí também goste e, claro, já deixo aqui também o convite para vocês comentarem o vídeo, né, depois quando assistirem, para a gente participar, fazer uma conversa mais participativa, né? E Aécio, obrigado então pela sua presença aqui. Já lhe passo a palavra, fique à vontade para desenvolver, como você quiser, ou falar da sua formação um pouquinho, ou já entrar diretamente nesse assunto mais atual, como preferir. Então, boa tarde, Caio. Muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade de poder ter essa conversa contigo no seu canal. Tenho acompanhado um tanto de longe, né, na medida em que o tempo permite, as tuas entrevistas ou conversações filosóficas, e acho um projeto bastante bacana, né? Acho que veio bem a calhar para esse período que a gente está atravessando, né, em que esse tipo de programa tem se tornado uma boa oportunidade de a gente minorar os efeitos da pandemia e, ao mesmo tempo, se alimentar de conhecimento, de discussões críticas, né? Então, parabéns pelo projeto e obrigado pelo convite para estar aqui. Então, eu leciono Sociologia no Departamento de Ciências Sociais da UFPB, no campus João Pessoa, e trabalho basicamente em duas áreas que eu tento fazer convergir nessa pesquisa, que eu vou falar um pouquinho dela para vocês, que é, de um lado, Sociologia da Tecnologia, do outro lado, Sociologia da Arte. Então, desde a pandemia e, enfim, todos os efeitos que ela tem ocasionado nas nossas vidas, eu comecei a pensar muito na ideia de que, por conta, né, das estratégias de isolamento social, um processo de mediação tecnológica que é característico da cultura contemporânea se agudizou bastante. Então, a nossa vida, esse nosso programa, essa nossa conversa está se dando a partir de uma mediação tecnológica. Todos nós, no dia a dia, estamos agora trabalhando a partir, né, de uma mediação tecnológica, conversando com amigos, com parentes, enfim, relações de sociabilidade, relações de intimidade, uma série de coisas aí que, de alguma forma, já vinham se dando a partir, né, do que a gente poderia chamar, em grande medida, da cultura digital, a expansão da cultura digital na nossa vida, né, no mundo da vida, se quisermos usarmos de uma categoria filosófica. Isso se agudiza bastante com a pandemia, né? Por razões óbvias, não preciso estender isso aqui me estender sobre isso para vocês. E eu tenho pensado muito também sobre a questão da compressão espaço-temporal, né? Se a gente pensa na própria ideia de experiência, né, que molda a nossa ideia enfim, a compreensão da experiência na modernidade a partir de coordenadas espaço-temporais. Então, tudo agora ficou muito comprimido, né? Estamos na compressão espaço-temporal da cultura digital. Eu vinha pensando sobre essas coisas e eu tenho interesse a respeito de cinema, tanto eu estudo sobre cinema, eu oriento estudantes nessa área de cinema e tenho tentado uma inserção também no campo do audiovisual, e comecei a ver muito filme, muito curta-metragem que começou a ser produzido, cujas características são precisamente as condições de possibilidade, né, de produção audiovisual dispostas pela pandemia, né, diante daquela precariedade que foi, ainda a falta de protocolos para sets de filmagem, etc. E efetivamente os artistas em casa, como todo mundo estava em casa. E aí eu comecei a fuçar algumas coisas, tem algumas experiências interessantes nessa área. Tem um projeto da Netflix que chama Homemade, que já tem, acho que, em torno de 17 curta-metragens. Aqui no Brasil, o Instituto Moreira Salles tem um programa amplo que chama IMS Convida, em que é não só de audiovisual, mas de outras artes também. O Itaú teve esse Arte como Respiro, enfim, esse tipo de projeto, esse tipo de iniciativa voltado, né, para digamos, uma arte
de urgência, né, em virtude do isolamento social e da pandemia, e eu comecei a perceber aí uma convergência com essa problemática da compressão espaço-temporal que eu estava falando há pouco, né, porque, enfim, curtas-metragens feitos a partir das condições dispostas pelo isolamento social e a impossibilidade de estar num set normalmente, e o meu recorte era exatamente que elas tematizassem também a pandemia. Porque eu queria ver o que é que se extraía daí, né? Como é possível fazer cinema, como é possível, em linhas mais gerais, fazer arte, né, dentro desse tipo de situação. Então, o título do que eu tenho dado a isso é o que eu chamo de Cinema na Pandemia e Máscara do Real, porque aí, então, me interessa discutir, sobretudo a partir do pessoal da sociologia da arte, filosofia política, teoria da arte, essa relação entre arte e mimesis, né? Em que medida a arte ela logra diferir do real, né? Em que medida a arte ela é não uma mera representação da realidade, não uma mera extensão, né, do real, no que ela não diferiria da ideologia, né? E em que medida ela se torna um alargamento do real, né? Em que medida a gente poderia falar no real da ficção, como Alain Badiou fala, né? Então, a partir daí eu acesso a alguns autores como Alain Badiou, Ralph Foster, Jacques Rancière, Arthur Danto, que têm se preocupado bastante com essa ideia de arte e diferença, né? Em que medida a arte consegue diferir do real, consegue diferir, né, do mundo da mercadoria, uma problemática frankfurtiana que já está posta há muito tempo, enfim. Então, para mim era importante tentar perceber, ora, em que é que essa arte difere de uma mera representação da pandemia, de uma mera extensão da pandemia. Era um desafio que eu colocava para esses artistas, e aí essa ideia de Máscara do Real vem muito, tanto a partir desse livro Século, de Alain Badiou, em que ele problematiza essa questão de arte e mimesis, arte e diferença, a partir do que ele chama de Máscara do Real, tentando problematizar qual é a diferença mínima, né, entre arte e representação do real. Então, o meu recorte era um pouco tentar perceber como é que os filmes se viram aí dentro, né? Então, eu já te passo a palavra um pouco, já estou falando muito, mas antes disso, só dizer que o que eu pude perceber já nesse período, eu estou trabalhando com isso desde junho, julho, mais ou menos, é que essas narrativas curtas, claro, elas têm, muitas delas, um tom catastrófico, um tom pessimista, a gente consegue perceber facilmente o medo e o senso de vulnerabilidade individual e coletiva como uma marca, né? E eu digo que isso acaba constituindo o comum da experiência, né? O comum da experiência da pandemia acaba sendo o afeto, o medo como um afeto fundamental, esse sentimento de vulnerabilidade, né, como um sentimento fundamental. E aí eu comecei a perceber que isso não é novo, né? A gente tem, diante de momentos de catástrofe políticas ou ambientais, esse recurso, né, à vida íntima, ao cotidiano, ele acaba constituindo um comum da experiência vis-à-vis o mundo da ação exterior, né, que deu em catástrofe, né? Erich Auerbach já tinha problematizado isso quando ele se ocupava dos escritores do entre-guerras europeu, percebia como aquele contexto de destruição da experiência na Europa do entre-guerras levou ao automodernismo literário europeu, precisamente essa representação do instante, o detalhe da vida cotidiana, como é que essas coisas agora ganham significado, né? Representação da consciência, etc. Então, para resumir, eu digo que essas narrativas se inserem nessa ideia narrativas do fim da experiência, destruição da experiência, destruição ambiental, né? Daqui a pouco eu posso falar um pouco mais sobre isso. A pandemia ela se insere numa discussão maior, né, sobre o antropoceno, enfim, há uma série de narrativas do fim aí também nas ciências sociais e na filosofia, e eu tento perceber essas narrativas visuais curtas como parte dessas narrativas do fim, que são típicas de nossa era, né, e por outro lado, não só a nossa era, né, outros momentos históricos também tiveram essa ideia de que estamos diante do fim, estamos diante da catástrofe, etc. Né? Acho que falei muito já. Deixa eu te ouvir um pouco. Não, aqui eu só sou o disparador, eu gosto de me colocar na posição de escuta mesmo. Aécio, que eu tenho algumas questões que me surgiram aqui.
Primeiro, se você puder falar um pouco mais sobre esse conceito que me parece central no que você está desenvolvendo, que é o de experiência, né? Você fala, enfim, da experiência. Como que você compreende essa experiência? Porque é um termo que é bastante na história conceitual desse termo, né? Várias acepções, existe uma experiência subjetiva, mas existe também uma experiência erfarro, né? A experiência mais coletiva, né? Então tem uma experiência interior, tem uma experiência coletiva, existem experiências internas a cada âmbito, então a gente pode falar, por exemplo, uma experiência, não sei, tem gente que diz experiência matemática, né? A resolução de um problema, por exemplo, pode ser o resultado de uma experiência interna do pensamento puro. Então, assim, é um conceito bastante polissêmico, né? Em que sentido que você está pensando essa experiência? No sentido da experiência coletiva, que a gente perdeu o contato com o mundo, com as coisas que estão acontecendo, e aí conectando essa pergunta também com a questão dos aparatos técnicos. Uhum, uhum. E você bem falou, a gente está aqui diante de uma mediação técnica que, por um lado, captura, né, a nossa forma de vida, por outro lado, abre possibilidades, e a gente está diante de um contexto atual, né? E a terceira questão que também você abordou, queria te ouvir mais, que é esse diagnóstico do antropoceno, né? Então, se você puder falar um pouco mais em qual vertente que você se apoia para pensar isso, né? Tem o diagnóstico de climatologistas, de antropólogos da ciência, sociólogos da ciência, né? Pensadores indígenas, várias vertentes que convergem em um certo sentido, e em outro cada um também abre, né, a sua forma de pensar isso, os seus diagnósticos e possibilidades de imaginação teórica sobre isso, que são distintas também. Então, eu queria te ouvir também sobre como você pensa isso. Então, são três perguntas, né? A questão com a experiência, os aparatos técnicos, que por um lado limitam, por outro lado abrem possibilidades, e diante do antropoceno, né? E depois, num outro momento, eu queria ouvir mais sobre esse acervo aí dos curta-metragens, mas aí pode deixar para um pouco posterior à conversa. Joia. Não, então, de fato, eu diria que as três questões, elas englobam, de fato, muito do que eu estou tentando abarcar na pesquisa. De antemão, adianto que ainda é muito provisório o que eu estou fazendo, de fato, estou iniciando, né? Mas na minha trajetória digamos, de formação sociológica, né, em algum momento eu senti essa necessidade de ter que flertar um pouco com filosofia da tecnologia, precisamente porque eu me ocupava do que eu chamo, em termos mais gerais, de uma cultura tecnológica contemporânea, né? E eu percebia que essa cultura tecnológica contemporânea, ela é bastante baseada num arquivamento da experiência, né? A gente arquiva tudo hoje, né? A gente arquiva a vida cotidiana, a gente arquiva agora aula, né? A gente arquiva, enfim, intimidade, a gente está arquivando efetivamente tudo, né? E isso, de fato, é um reordenamento numa cultura, digamos, antes baseada no anonimato, né? Baseada numa distinção entre público e privado, o que era digno do arquivo, né? Eram os índices, né, que constituíam uma memória coletiva, os grandes monumentos, né, as grandes bibliotecas, as enciclopédias, etc. Então, desde do surgimento da internet, a gente tem uma expansão, né, de uma lógica de arquivo. Isso que um sociólogo inglês, Mike Featherstone, chama de culturas de arquivamento, né? E a partir daí eu digo, bom, a gente tem então que entender que lógica é essa, né? Como é que essa experiência, e aí inicialmente usando experiência num sentido mais lato, né, sem maiores comprometimentos conceituais, mas como é que ela então ela já é atravessada pelo arquivamento, pelo arquivo, pela tecnologia, pelas tecnologias digitais, etc. Então, aí de fato eu percebo desde Walter Benjamin na teoria crítica até mais recentemente Bernard Stiegler na filosofia da tecnologia, um pensador que infelizmente nos deixou há muito pouco tempo, há poucos meses agora, já durante a pandemia, que aquilo que a filosofia moderna, também em sentido lato aqui, não vou poder entrar nos detalhes disso, tratava como experiência, né, sobretudo num sentido de
relações espaço-temporais imersas em uma cultura de matematização da natureza, né? E numa tensão entre categorias de entendimento e categorias do sensível, como é que isso passa a ser atravessado pela mediação tecnológica. Então, essa ideia de Walter Benjamin de que a experiência na modernidade é a experiência já da mediação tecnológica, né? Já é uma experiência que, como ele vai dizer em Rua de Mão Única, lá para o final, num pequeno texto chamado, esqueci agora o nome do texto, vou ficar, O Planetário, né? Ele vai dizer que a técnica moderna, a tecnologia moderna, ela acaba constituindo uma segunda physis, né? A partir daí nós teríamos uma segunda natureza que é eminentemente tecnológica e que não faz muito sentido agora a gente ficar raciocinando, né, num acesso ao real, à realidade que não seja tecnologicamente mediado, ou seja, a nossa percepção ela já é atravessada, né, por objetos técnicos, o que um pouco dentro dessa linha que vai levar Bernard Stiegler a dizer que o nosso juízo já é um juízo prostético, né? Não há juízo que não seja prostético, que não se forme em meio a uma co-constituição entre o humano e a técnica. Então, um pouco, eu acho que por aí vai na tua primeira questão, a questão da experiência. Então, eu parto desse pressuposto de que a experiência é uma experiência prostética, né? Nós nos constituímos a nossa subjetividade, nós nos constituímos como coletividade, como comunidade, né? A partir de aparatos técnicos. Então, essa instância, para mim, é inarredável, né? Somos seres da equipamentalidade, né? Em sentido mais hegeliano, marxiano, etc. E essa equipamentalidade não só é o que caracteriza o mundo do trabalho, a organização do mundo do trabalho, o mundo da produção, né? Como também é o que possibilita a exteriorização da memória, a exteriorização da subjetividade, a exteriorização do conhecimento, da cognição, etc. Então, quando eu falo de experiência, eu já estou indo para essa experiência imbricada, né, com a mediação tecnológica, tomando isso como um dado, né? E aí, voltando para o que eu falei inicialmente, então, aí eu parto o que temos, sobretudo a partir do surgimento da internet, da expansão da cultura cibernética no mundo, né? Sobretudo essa expansão do que hoje a gente chama de uma cultura digital, essa lógica do arquivo, que redimensiona muita coisa em termos de relações de trabalho, de relações de intimidade, de vigilância, né? Enfim, uma agenda infindável aí de discussão que se poderia ter a partir dessa ideia. Mas, especificamente aí dentro, o que me interessa, pensando nessa pesquisa atual, é precisamente o fato de que, a partir dos blogs de escrita íntima, a partir das webcams, né? Isso tudo com a expansão da internet, com as redes sociais, a gente tem isso que a gente poderia chamar de uma exposição feliz da vida íntima, né? Essa invasão do público pela vida íntima, e como isso se agudiza com a experiência da pandemia, porque, afinal de contas, agora está todo mundo em casa, está todo mundo trabalhando em casa, está todo mundo fazendo tudo de casa, né? Como se fosse, de fato, um momento muito forte em que isso se atualiza, né? Então, sobre esse aspecto, eu digo que essa cultura tecnológica contemporânea, ela própria agora, sobretudo numa situação como essa da pandemia, ela nos dá um novo senso, né, de uma comunidade global imaginada. Isso que eu acho que a internet potencializa muito, né, um senso de uma comunidade global imaginada. Bom, então isso eu acho que entra um pouco, talvez dê conta da tua segunda questão. Aí o que é interessante para mim é que a experiência da pandemia, ela deflagra essa compressão espaço-temporal, porque agora, né, a gente tem que fazer tudo no espaço da casa, né? Tá tudo aqui, né? O íntimo, o privado, a gente acompanha a vida política, a gente acompanha a nossa vida profissional, a vida da escola dos filhos, tudo está aqui dentro agora, e né, nosso acesso aos computadores, né, e aos aparelhos de telefonia móvel. E aí a pandemia vem e daqui a pouco a produção audiovisual ela está aí dentro, né, com essa produção dos curtas-metragens. Então aí eu entro na tua terceira questão, onde é que entra o antropoceno nisso tudo. Ora, no momento em que eu elejo, né, a pandemia, né, como um mote ali para a produção audiovisual, se a gente for pensar na origem disso tudo, algo que até hoje os cientistas estão discutindo, né, precisamente a origem do vírus, como é que foi dar nisso, toda aquela coisa, se surgiu de fato na China, se surgiu de fato,
se veio do morcego, etc. Mas uma das hipóteses mais fortes até o momento é de que ela é fruto, né, de mudanças climáticas, né, mudanças climáticas que seriam um índice, né, do antropoceno. Então, aí perceba como eu estou tentando construir o argumento. Ora, se a pandemia ela é um índice do antropoceno, ela é, em última instância, um índice dessa epocalidade característica da Revolução Industrial, dessa epocalidade característica da intervenção do homem na natureza, né, de forma coletivamente organizada, num nível tal, né, que essa intervenção do homem na natureza ela acaba engendrando mudança climática, né, mudança geológica, né, que é parte, em termos muito gerais, é parte do que se discute como uma das características básicas do antropoceno, do capitaloceno, etc. Né? E isso casa com a minha ideia de que, ora, a nossa experiência ela é inarredavelmente também uma mediação tecnológica. Né? Não por acaso, o cinema vai refletir sobre esse processo. Então, o ponto de convergência entre essas duas coisas que eu percebo é exatamente, ora, se a pandemia ela é fruto, né, do antropoceno, que é um desdobramento nessa perspectiva, né, da Revolução Industrial, a epocalidade, né, que a Revolução Industrial instauraria, o cinema também, é claro, desde sempre, filho da Revolução Industrial, aquilo que Walter Benjamin vai dizer que é a obra de arte por excelência da modernidade, né, porque ela só é possível por conta da reprodutibilidade técnica, da montagem, que é, enfim, né, que é uma sobredeterminação da montagem do mundo da produção industrial, etc. Então, daí que eu tento esse casamento, né, entre a pandemia, o cinema da pandemia, ambos como índice dessa mediação tecnológica da experiência. Muito interessante, Aécio. Eu fiquei até pensando também sobre uma questão aqui que eu não tinha pensado, mas que talvez, para além dessa discussão sobre a origem certa da bactéria, né, o mais interessante fosse a gente compreender que a forma de disseminação, de difusão e a maneira como nós, enquanto humanidade, estamos lidando com isso, que corresponde ao antropoceno, né? Porque poderia advir de diversas possibilidades, as bactérias existem, né? Agora, a maneira como isso se transforma numa epidemia, depois numa pandemia, como isso mobiliza em poucos meses, quase indistintamente, toda a população do globo, né? E isso sim corresponde, né, ao diagnóstico do nosso contemporâneo, do antropoceno, né? E aí tem relação com todas as outras questões, né? Inclusive o extermínio indígena, né, que ocorreu Sim. durante a colonização, uma das principais causas sempre foram as gripes e as epidemias, né? Então, e aliás, o Krenak diz isso, né? Ele escreve, os índios estão acostumados, a questão é saber se os brancos é que vão se salvar dessa pandemia, né? Quer dizer, Isso. todos estão... E é um diagnóstico que, por exemplo, o Mbembe, lá da África, fala isso também, né? Agora todos são negros, né? Chegará o momento em que todos serão negros, né? O Ailton Krenak, o momento em que todos serão indígenas, quer dizer, a humanidade está cavando a sua própria cova, né? Como já diziam também o próprio Freud, né? Esse diagnóstico de que a humanidade que cava seus próprios coveiros, né? Cria seus próprios coveiros. O Marx falava parecido, mas um pouco diferente, né? Então, acho que tem várias formas de chegar nesse diagnóstico, né? Eu acho que o problema da origem da bactéria é só uma das questões que são interessantes, né? E é um pouco insondável saber exatamente, né, de onde surgiu, se foi. E isso também não resolve os problemas, porque outras epidemias dessas podem vir de outras origens múltiplas também, e esse vírus está em mutação, então tem milhões de coisas aí. A questão é que somos 7 bilhões, nunca tivemos esse número, modificamos o planeta de uma forma que nunca tinha sido. Isso tudo que é o antropoceno, né? Então, acho que essa questão do diagnóstico, da forma de difusão e de controle. E aí leva a uma outra questão. Agora, essa migração da atividade laboral para os meios digitais, né, também está reforçando o controle e a concentração que acaba chegando na concentração de renda também, né, desses conglomerados que controlam o Facebook, o YouTube, essas grandes empresas, né, o Amazon, e
o e-book digital e os big data, que também tem a malha, né, de calor, de como funcionam, de como que é o comportamento dos seres humanos diante desses aparatos técnicos, os celulares e tudo mais. Então, acho que a epidemia é muito maior do que só a questão biológica viral, né? Ela diz respeito a milhões de coisas e os aparatos técnicos também. Aí, só para formular isso numa pergunta, né, eu perguntaria o seguinte: se não fosse o caso, não seria o caso de recorrer a uma antropologia da técnica, que já compreende o próprio ser humano como, quer dizer, a mão, o polegar opositor, a fala, tudo isso já são invenções técnicas, né? Antes do computador, antes da fotografia, antes do cinema, quer dizer, toda a história do homem, né, da espécie humana, se já não seria já um híbrido técnico e ao mesmo técnico e antropológico ao mesmo tempo, né? Eu penso, por exemplo, no Leroy Boutin, não sei se é um autor que está na sua perspectiva Isso. também. Isso, exatamente. Bom, acho que eu vejo três coisas aí, né? Deixa eu ver se eu organizo. Mas, enfim, eu acho que faz todo sentido o que você fala da questão da origem, ou seja, esse não é o principal, né? E sim como a gente responde a isso. E concordo inteiramente contigo, mas ainda assim a discussão sobre origem me parece interessante porque ela vai, pelo menos até o momento, ela tem nos levado a uma catástrofe, né? A uma pandemia que não é biológica, ou seja, essa origem não é biológica, né? Se ela é ocasionada por algum tipo de mutação que advém da forma de intervenção do humano na natureza, ela já não é biológica, ela já não é natural. Ela já é precisamente um dado dessa epocalidade, né, chamada modernidade. Né? Ela já é um híbrido aí de natureza-cultura, né? Já não é uma catástrofe natural, já não é uma catástrofe biológica. Isso eu acho interessante a gente ter em mente. Né? Não é buscar uma origem no sentido biológico, até porque essa origem no sentido biológico que já está fora de questão, parece já estar fora de questão nesse caso específico. Né? Só como um exemplo do que você fala a nossa resposta a isso é que é mais importante, né? Eu diria que também, né? Mas não só. Tem dois filmes interessantes nesse acervo, nesse survey, né, que eu estou fazendo. Um é de um cineasta, não vou lembrar se norte-americano ou canadense, mas é uma narrativa curta que está na Netflix, em que o sujeito ele mora no campo, de fato não vou saber se é Canadá ou Estados Unidos, e a pandemia está chegando. A pandemia ela tem um efeito muito maior do que o que a gente viu até agora. Ela tem uma incidência cosmológica, então a própria Lua está inchando e se aproximando da Terra. Enfim, o diretor faz uma ficção científica a partir disso. E o curioso é que o personagem ele está em casa, vendo aquilo chegar, acompanhando pelo rádio, acompanhando pela TV, vendo isso acontecer na propriedade dele. Ele vê que a cada noite a Lua se aproxima mais, vê algumas mudanças. Mas, no fundo, toda a preocupação dele é que a tostadeira dele quebrou. Assim, a tostadeira dele elétrica quebrou e ele não pode simplesmente assar um pão pela manhã ou comer um pão que não seja um pão assado, etc. E lá para o final, misteriosamente, ele ganha uma tostadeira nova, chega uma tostadeira nova empacotada para ele e ele sai feliz da vida com ela embaixo do braço, rumo à catástrofe. Então, para ele, não importa o que aconteça, o que importa é que ele não mudou seus hábitos. Né? Ele continua tendo esses hábitos de consumo, enfim, tudo isso que nos levou a essa situação, né, para chegar no que você fala. E tem uma ironia nisso, né? É interessante que tem uma ironia nisso, que é precisamente de mostrar esse lado, né? Assim, onde é que a gente chegou nisso? Né? Sobre esse aspecto, eu diria que é um curta interessante, mas que ele acaba ainda, ele ajuda a perceber como a gente chegou nisso, né? Assim, eu não acho que ele ajude a gente ainda a diferir disso, mas daqui a pouco a gente chega nisso. E tem um outro filme também interessante, que é de Karim Ainous, um dos nossos principais cineastas, que ele já fez comissionado pelo Instituto Moreira Salles, que, se não me engano, chama Missão Persepolis, em que o filme se passa daqui a 1000 anos, literalmente, em 3020, e uma cientista vem de um planeta visitar o planeta azul, ou o que restou do planeta azul depois da pandemia. Né? Precisamente a pandemia
teria levado ao caos, à catástrofe completa, ao fechamento, né, da possibilidade de vida na Terra, e ela vem 1000 anos depois para ver se ainda há resquícios de vida na Terra, etc., e percebe que ainda não há e volta para o planeta. O que é interessante nessa representação é que ela pinta o novo planeta como um planeta agora em que, enfim, o problema das desigualdades foram resolvidos, o problema da diferença foi resolvido, enfim, é como se a humanidade tivesse aprendido com essa experiência, que na verdade é uma utopia, né, que eu particularmente vejo como uma utopia, por mais que seja interessante, ela acaba sendo escapista, porque veja que a saída é pelo ônibus espacial, né? Então, pela colonização de um novo planeta. Acabou aqui, é simples, a gente coloniza outro planeta e está resolvido, né? Que é bem essa visão típica também desse que veio dar onde estamos hoje, né? Eu acho que são 2 curtas aí interessantes sobre esse aspecto. Por quê? Já relacionando com o que você fala de Krenak, você falou de outros pensadores. Porque, no fundo, são 2 narrativas em que a gente não encara o fato, aquela velha máximazinha lá, heideggeriana, né, de que somos seres que são seres para a morte. Né? Assim, nós não morremos. Né? Então, nessas narrativas curtas, nessas 2 especificamente, a gente não morre, né? Ou pelo menos a gente não faz o trabalho de luto, dizer, pô, isso aqui é o fim, isso pode ser o fim. Né? Claro, eu não estou dizendo que isso é o fim, mas isso pode ser o fim. Você deu o exemplo de Krenak, você deu o exemplo do... eu nunca sei a pronúncia dele, Mbembe, né? Eu também não sei falar, eu falo bem. Eu fico sempre devendo. Eu lembro do argumento de Danowski e Viveiros de Castro, né? De Débora e Eduardo, né? De que os povos ameríndios já morreram, né? Assim, eles sabem morrer, né? Eles já sabem o que é isso, né? Será que o capitalismo branco vai saber o que é isso? Né? E, de fato, eu acho que essa é uma pergunta fundamental que esses pensadores estão colocando. Né? Será que estamos prontos para a derrocada desse modelo, né, de cultura, de civilização, tal qual ele está posto? Né? Isso é que eu acho interessante e vejo um reflexo disso nessas narrativas curtas. Algumas delas, simplesmente, os diretores ou as diretoras estão em recusa quanto a isso. Né? É uma situação de recusa, ou simplesmente o próprio filme, o vídeo, como uma tentativa de reencaixe da experiência, né? Deixa eu fazer o último vídeo antes que eu morra, ou deixa eu mandar o último recado para mamãe e papai antes que eles morram ou que eu morra, etc. E aí eu chego em Lerroy Gourhan, né? Esse momento em que tem um debate entre Bataille e Lerroy Gourhan a respeito da Gruta de Lascaux, não sei se você conhece, né? Que é precisamente o começo estético da humanidade, né? Onde é que está o começo estético da humanidade, para os 2 estar lá em Lascaux, eles vão só divergir de, onde é que... Mas para os 2 é precisamente um começo tecnológico, né? Por aquelas possibilidades de abstração geométrica, de figuração, etc., e eles vão discordar apenas se isso é fruto desse domínio da equipamentalidade, né, ou do domínio do excesso religioso, mítico, que é a perspectiva mais batalhana. Né? Mas o que é curioso, se a gente pensa em Lascaux, é que no meio de toda aquela coisa de abstração geométrica e figuração, né, e representação da natureza ou dos animais, etc., daqui a pouco chega um ser humano e bota a mão ali. Né? Assim, tem uma mão famosíssima de Lascaux, né? Assim, é como só diante de toda aquela contingência, né, que essa tecnologia de percepção e exteriorização do pensamento e da memória coloca diante, né, daquele sujeito, né, da Gruta de Lascaux, chega alguém lá e bota a sua mão. Né? Eu vejo esses vídeos, alguns desses vídeos, mais sobre esse aspecto mais defensivo. Né? O comum da experiência é o medo, é a fragilidade do humano, e eu vou deixar o meu registro aqui antes que isso tudo acabe. Né? A mão de Lascaux está ali de novo, muito mais como reencaixe da experiência, o que para mim é um reforço da própria pandemia, né, do que refletir sobre onde chegamos, por que chegamos nisso. Né. Embora tenha curtas que problematizam mais isso, né, daqui a pouco eu chego lá. Era só porque essa questão aí que você fala da morte eu acho essencial. É como se, a gente não vai ter tempo de discutir aqui, mas é um dado novo, né, para a gente pensar nisso que se fala muito na filosofia da analítica da finitude, né, assim, o que é que isso tudo representa para a gente pensar uma analítica da finitude. Sem dúvida, eu concordo contigo que esse momento ele reforça as estratégias de controle, né? Essa compressão da experiência, essa compressão espaço-temporal, ela interessa, né, ao mercado, ela interessa aos Estados-nação, né? Por mais que a partir de uma perspectiva, digamos,
talvez até caricata, né? Mas o que George Agamben diz a respeito tem um certo sentido, ou seja, há um certo estado de exceção aí que interessa, né? Isso passa a ser já possibilidade de reprodução do capital, isso passa a ser possibilidade, né, de expansão da vigilância, etc., em vários níveis, né? E eu diria que é uma atualização dessa cultura tecnológica contemporânea que a gente vive desde a internet, ou seja, a internet ela disponibiliza em tese, né, a possibilidade de uma maior liberdade de acesso, né, à informação e a conteúdos, só que ao mesmo tempo a gente sabe que essa arquitetura aberta da internet ela é atravessada desde sempre pelas instituições militares, pelo mercado e pelo Estado, né? Essa utopia de Tim Berners-Lee de fazer da internet, né, uma arquitetura lateral, né, de conexões laterais, ela nunca se atualizou, né? Essas conexões sempre são verticalizadas, né? Basta a gente pensar que hoje, acho que você deve ter acompanhado, a gente tem já faculdades privadas no Brasil que estão demitindo o professor para depois usar as aulas que os professores deram, né? Ou seja, esqueçamos qualquer ideia de que isso é uma comunidade global e que isso é pacífico, etc. Isso é atravessado por todas essas injunções de poder, né? Bom, e aí, por fim, o teu terceiro argumento da antropologia técnica, aí sem dúvida, né? Essa discussão de Simondon, Leroy Gourhan, eu acho que são autores importantíssimos para a gente pensar agora, nessa, em termos mais gerais, eu diria que co-constituição entre vida e técnica, né? Eu acho que no sentido mais do que Simondon trabalha, um primeiro Derrida ali da gramatologia, trabalhou as implicações da cultura cibernética para pensar, né, como é que os sistemas de notação matemática agora eles vão delimitar nossas possibilidades de pensamento, etc. Tudo isso, do meu ponto de vista, atualiza apenas uma antropologia da técnica, segundo a qual somos seres prostéticos, né? Somos seres que são seres da equipamentalidade, né? O que é bastante curioso, porque quando a gente discute essas coisas, sobretudo de um ponto de vista crítico, né, isso que você fez agora, que eu reforço, é como se a gente quisesse negar esse caráter prostético, o mundo da técnica, mas no fundo o dilema que está aí dentro é okay, essa inflexão, né, que eu acho que já foi muito bem situada por Marx lá atrás, né, de que, ora, o mundo da equipamentalidade é o mundo da exteriorização, é o mundo a partir do qual nós nos emancipamos da natureza, mas é um mundo também, né, que sofre inflexão e dominação do homem pelo homem, e agora a gente vê muito claramente que é um mundo também que sofre uma emancipação da natureza, a gente se emancipou tanto que a gente colonizou a natureza, né? Essa relação com a técnica que é um só tempo constitutiva e alienante, né? Essa coisa de Heidegger de que nós dispomos da técnica, mas somos dispostos por ela, né? Assim, ao mesmo tempo, né? Para mim, essa condição é inarredável mesmo. Muito bom, Écio. Eu vou só pedir uma última coisa. Se você puder falar um pouco mais desse acervo, né? Eu sei que ainda está em processo, mas se você já definiu critérios para organizar esses filmes por país, por região, se foi no começo da pandemia, se foi agora, até onde pode ir, como que você está pensando, né? Você já falou de alguns temas correntes, o medo, a possibilidade da extinção iminente, coisa assim. Só para contar um pouquinho mais desse acervo. Então, essa de fato é uma parte essencial, né, que eu estou tendo que fechar precisamente por agora, porque senão a coisa começa a ficar sem controle, né, já vai num número muito grande. Então, o meu recorte ele é os filmes que eles tiveram, né, como, enfim, eles são fruto das condições de produção dispostas pela pandemia, ou seja, precariedade, né, precariedade técnica. Então, me interessa aqueles filmes que foram feitos até um período em que os primeiros protocolos de set de filmagens ainda não estavam estabelecidos, né? Agora já começa a ter protocolo, as pessoas já começam a voltar ao set, etc. Aí, para mim, bom, ainda é a vigência desse período, né? Mas não é o forte, né? Para mim, o forte era aquele período em que não havia sequer protocolo, né? Porque eu acho que ali é que, de fato, era basicamente o sujeito e a câmera, né? No máximo tinha um diretor de fotografia ali dentro também, mas as pessoas estavam filmando na sua casa de campo, no seu apartamento, enfim, né? Inclusive porque também isso atendia esse meu critério de discutir essa questão da compressão espaço-temporal, né? E como é que se produz aí dentro. Então, de fato, o recorte eu não vou saber te dizer o mês específico,
mas essas produções iniciais, de fato, acho que a gente teve até julho, agosto. Em termos de projetos em andamento, né, tem o projeto da Netflix, que eu acho que eu já falei, que chama Homemade, feito em casa. O Instituto Moreira Salles tem o projeto IMS Convida, em que eles comissionam artistas, enfim, das mais diversas artes, não apenas de cinema e vídeo, né, e audiovisual de modo geral, mas me interessa aí dentro os artistas que contribuíram com vídeo, com curtas-metragens. O Itaú, né, o Arte como Respiro, tem vídeos interessantes ali dentro. E aqui e acolá algum projeto que eu consigo catar nas redes sociais, nessas plataformas de streaming, etc. O MUBI tem disponibilizado algumas coisas, ou seja, eu estou coletando dados aí, né? Agora, dentro do que eu levantei até agora, eu tenho dois recortes gerais, que eu acho que é mais ou menos que vai dar para, a partir daí já vai dar para desenvolver a análise, né? Um primeiro é o que eu veria como uma espécie de... bom, primeiro parte do argumento de que essa é uma das condições principais em que a gente vive uma espécie de sublime tecnológico, né? As pessoas sublimam pelos aparatos tecnológicos, né? Enfim, a câmera do celular, né? Como é que chama? Os aplicativos de edição, então, enfim, isso, a grande maioria desses filmes são feitos a partir dessas condições, que não diferem muito dessa cultura tecnológica, né, mais geral, em que todo mundo está fazendo isso, né? Nós todos estamos fazendo isso. Mas eu tento perceber aí dentro do que eu chamaria de um sublime tecnológico, ou uma condição de sublimação que já é dada por essa mediação tecnológica, dois recortes. Um primeiro, o que eu chamaria mais de um reencaixe da experiência, eu acho que eu falei sobre isso agora há pouco, em que aí dentro a gente tem, eu diria, duas perspectivas mais gerais, né? Ou uma perspectiva de que a catástrofe está aí, né? Isso pode dar no fim, ou pelo menos no fim da cultura ou da experiência tal qual a gente conhece, ninguém sabe o que vai ser daqui para frente, o medo e a vulnerabilidade são a marca fundamental. Eu posso, enfim, ou eu estou me lixando para isso, porque no fundo, como esse cara que sai com a tostadeira embaixo do braço, como eu disse, né, e caminha rumo à catástrofe, ou eu posso, vamos lá, galera, a gente não vai morrer agora, ônibus espacial, vamos para outro planeta, né? Eu acho que essa é uma via. E uma outra via é uma via mais que a gente vê sobretudo em atores e atrizes, que é curioso, que fazem vídeos ou curtas-metragens, né? A gente tem, por exemplo, Bárbara Paz, né, uma atriz conhecida brasileira, tem uns vídeos no Arte como Respiro, na própria página dela você consegue isso. Kristen Stewart, né, uma atriz bastante famosa, tem um curta-metragem nesse projeto da Netflix, que é interessante porque o que você percebe aí é muito mais esse momento lascou que eu estou falando, né? Muito mais, bom, vejam como eu estou ferrado aqui, vejam como isso é assombroso, vejam como isso me fragiliza, e o que eu tenho nesse momento para mostrar é essa coisa do ator e da atriz, né? Assim, eu sou corpo para a cena, né? Eu sou voz, etc. Ou seja, sobra a materialidade corpórea, né? Que é um dado antropológico interessante para a gente pensar, sobretudo se pensarmos que são atrizes e atores que fazem mais isso, né? E não propriamente cineasta, né? Um recurso interessante ali do ator de dizer, bom, né, ainda sou materialidade corpórea, né? Vamos viver isso aqui. Eu vejo como um dado antropológico interessante, né? Como, ora, em meio a toda essa contingência, né? Vamos seguindo aqui com o que eu tenho, que é meu corpo e minha voz, né? Enquanto a coisa desanuvia ou não, né? Pronto, esse é um recorte mais geral que eu vejo. Eu acho que a destruição da experiência está aí. Para mim, essas narrativas elas reforçam, né, a pandemia. Para mim, elas repetem, né, a pandemia. Eu diria que elas mimetizam, né, a condição de isolamento, enfim, de pandemia que todos nós estamos expostos. Tem uma outra vertente que eu começo a perceber, que eu acho mais rica de um ponto de vista artístico e estético, em que ela vai ali no que Badiou chama de diferença mínima, né, da arte em relação ao real, né? Esse deslocamento da mimesis, né? A arte não é representação, ou mesmo que ela queira representar um evento, mas ela já está instaurando, né, uma outra coisa, enfim, ela é um índice da experiência por si só, ela alarga a experiência, né? Eu vejo 3 filmes aí
que eu vejo muito claramente nessa via. Um deles é, para mim, um humor bastante humanizador, inclusive, né, comicamente humanizador, de Sorrentino, Paolo Sorrentino, um cineasta italiano conhecido, que é bastante gozado. Enfim, estamos na pandemia, ele não pode sair para filmar, ele não tem atores, não tem atrizes, ele bota uns bonecos encenando o Papa Francisco e a Rainha Elizabeth. Né? Então, a trama é: a Rainha Elizabeth foi visitar o Papa no Vaticano e não pôde voltar para a Europa, não pôde voltar para a Inglaterra, para o Palácio de Buckingham, precisamente porque os aeroportos europeus fecharam por conta da pandemia, etc. Ela tem que ficar ali no Vaticano por mais um tempo. E aí é gozadíssimo o curta-metragem, recomendo fortemente, está nessa série da Netflix, porque aí ele pega duas estrelas pop, né, o Papa e a Rainha da Inglaterra, bota os dois enclausurados no Vaticano, encenados por dois bonecos, né, e vamos ver o que sai daí. Né? Aí é bastante curioso como esses dois personagens começam a se despir das máscaras, né, da liturgia do poder, da máscara social, como eles começam a viver uma intimidade completamente inusitada, né, que só seria possível precisamente no tempo da pandemia. Mas veja, aí o que é que acontece? Né? Você pega o tempo esse período da pandemia para produzir ficção, né? E ficção da boa e cômica e comicamente humanizadora, como eu estou dizendo, né? E aqui e acolá o Papa vai se desprendendo, né, daqueles rigores todos. A Rainha da Inglaterra já começa meio, pô, esse Papa não, ele é latino ou não é, né? Assim, vai agir ou não vai, né? Já começa aquela coisa bastante interessante, uma situação inusitada que você só veria exatamente no período de exceção, né? Eu acho que ele consegue atualizar isso, mas aqueles personagens se despem das máscaras sociais, ou seja, e aí com isso ele já está exatamente expondo para a gente o que são as máscaras sociais, né? E no final tem uma tomada bastante interessante que ele faz do terraço da casa dele, do que ele pode, enfim, captar do terraço da casa dele, que são as ruas desertas de Roma, né? Bastante nos lembra aquele Walter Benjamin lá que vai discutir Atget, fotografando as ruas desertas de Paris, etc. Como espaço do anonimato que nós não temos mais, né, nas grandes metrópoles. Enfim, eu acho um filme aí jamais que consegue problematizar coisas, consegue de fato introduzir um conteúdo mais interessante do ponto de vista estético e artístico, né, e não apenas antropológico, né. E tem dois curtas-metragens que eu gosto muito. Um é de Ladlai, que eu não sei se a pronúncia é essa, é um cineasta eu não vou saber dizer isso, afro-francófono, francófono, né? Um cineasta francês de ascendência africana, diretor de Os Miseráveis, um filme que saiu em 2019, que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, em que ele filma a partir de um drone. Ele tem um personagem que é um adolescente que filma a comunidade, uma daquelas comunas ao redor de Paris, das banlieues, né, como chamam. Mas como ele não pode ir por conta da pandemia, o drone vai por ele. Esse exercício é bastante interessante, né? Porque ele pega essa vulgarização dos drones que a gente tem hoje, que afinal, que desde o início é um artefato de guerra, né? Um artefato de vigilância, né? E monitoramento, e usa como um recurso artístico, né? De expansão da percepção cinematográfica de uma forma genial. Então, o adolescente controla o drone de casa, dá a volta na comunidade, vê as pessoas na situação de pandemia, e ele ainda consegue, de forma bastante sutil, demonstrar como aquela comunidade ela se organiza a partir de estratificação entre franceses e as pessoas de origem africana. Né? Consegue perceber como ali você tem uma estratificação dada, né, baseada em critérios étnico-raciais, sem precisar dizer nada, né? A câmera está mostrando. Então eu acho isso. E aí só no final, quando já acabou a imagem, é que o narrador diz que estamos todos vivendo uma pandemia global, mas não a vivemos da mesma forma. Ou seja, ele insere uma diferença fundamental aí dentro, sem falar na contribuição que ele dá para essa questão da percepção, né? Uma percepção agora que é inumana, digamos, né? Ainda que seja um adolescente controlando o drone, né? Mas não é a câmera, né? É bem aquela coisa vertoviana lá de uma percepção inumana, né? Que esse deslocamento do humano a partir dos aparatos técnicos, né, para ficar nessa questão. E para finalizar, eu sempre deixo por último, porque para mim é o melhor filme disparado, assim, de Grace Passou, que é uma atriz e roteirista, né, diretora mineira, que é o curta-metragem para mim que é assim, ela consegue construir ali
uma alegoria, né, do nosso tempo que é formidável. Assim. Então, sinto muito ter que dar spoiler, né, mas só para dizer que o curta-metragem chama República. Ela está filmando no bairro República, em São Paulo, que é onde ela mora, o seu apartamento, e a partir dali, enfim, ela consegue fazer um filme dentro do filme, em situação de pandemia, problematizando o fato de que ela é uma mulher preta, cineasta, roteirista, atriz, né, de um razoável renome já, mas que ao mesmo tempo se relaciona com seu alter ego, que é agora uma mulher preta mendiga, que invade o espaço do apartamento e diz, né, esse teu Brasil nunca existiu. Né? É um Brasil sonhado que tem, né? Um xamã diz a todo mundo na pandemia que o Brasil acabou, né? E ela dá um viva, etc. Daqui a pouco vem a mendiga e diz, esse teu Brasil ele nunca existiu para mim. O spoiler está muito mal dado aí, mas só porque aí eu acho que ela consegue, de fato, trazer a condição de possibilidade da filmagem em tempo de pandemia, deixar isso claro, né, produzir um efeito de estranhamento em relação a isso. Ela consegue dizer, ela consegue fazer um filme dentro do filme e ainda dizer isso é um filme feito na pandemia, mas ainda assim é um filme, isso é ficção. Né? E consegue aí dentro refletir sobre o Brasil contemporâneo, essa chamada do o Brasil acabou é fantástico, assim, esse Brasil de hoje, né, acabou, etc. E ela consegue fazer esse contraste entre a cineasta mulher preta ascendente, né, com a mulher preta mendiga, né, o contraste entre essas duas coisas e como essas figuras viveram diferentemente esse sonho Brasil. Né. Vejo aí esse filme de Sorrentino, de Lá e Grace Passou, como verdadeiras obras muito importantes. Esse de Grace Passou, para mim, é uma obra-prima, assim, desse período da pandemia. Fantástico essa, achei muito boa essa conversa e bastante atual e tem bastante coisa para a gente assistir, né? Que eu gostei bastante. Eu vou ver se eu consigo deixar também na descrição aqui do vídeo os caminhos para as pessoas poderem acessar, né? Esses filmes. E uma coisa que você falou um pouco antes nessa sua resposta que me fez lembrar de um livro do Flaubert, o Bouvard e Pécuchet, que é o último livro dele, incompleto, né? Eu acho que lá ele sintetiza, no fim do século XIX ainda, esses dois destinos da reflexão sobre a ciência, porque o Pécuchet ele via com maus olhos o progresso, ele achava que a gente ia acabar com os recursos naturais e eles chamam de calorífico, né? O calor iria se extinguir e não ia ter mais como a humanidade prosseguir na Terra, enquanto que o Bouvard ele já é mais otimista e ele vê o destino da humanidade indo para as estrelas, né? Uhum. Que é exatamente isso que você falou. Eu achei muito interessante isso também. E que vem desde essa época, né? Esse diagnóstico, os grandes autores do 19, todos pensando isso, né? Ou catástrofe, ou então por via de uma revolução, ou então por algum meio as técnicas iam possibilitar que os homens fizessem o planeta ou a maneira da realização dos seus fins na Terra, né? E depois está aí o século XX e o XXI para complexificar ainda mais esses diagnósticos, mas me parece que vem numa mesma sequência. E estamos aqui nós diante desses aparatos técnicos ultramodernos, né, como a internet, esse pensamento, essa ubiquidade, né, que é um termo que se usa muito, dos celulares e tudo na palma da mão, em tempo real e tudo mais, né? Mas ainda assim, pensando, produzindo ficção, ou seja, pensamento não é só uma replicação mimética, né? Também existe sempre esse nível de construção, de criação, né? Então só tenho a agradecer a sua presença aqui e sempre peço para deixar uma última palavra, e caso você queira dizer mais alguma coisa, agradecendo, né, por tudo que você trouxe, esse acervo, a pesquisa e tudo mais. Bom, Caio, então antes de encerrar, prometo que é um complemento bem curto a essa tua fala, né, o exemplo que você traz de Flaubert. De fato, para mim, um argumento essencial é de que muito do que a gente vive hoje em termos desses tipos de representação vem exatamente do fim do 19 até o início do 20, sobretudo entre guerras, né? Porque eu acho que é bem esse período em que a modernidade ela já começa a produzir uma reflexividade acerca de si própria, né? E vai perceber que a aceleração tecnológica ela pode ou não conduzir à destruição da experiência, né? Acho que é bem o que a gente
o que está nesse conjunto de coisas, né? E aí dentro eu acho que uma discussão interessante que já havia na época, né? Precisamente no que concerne a arte, né? O problema da mimesis, né? E em que medida, né, a ficção ela é um dado do real e não uma derivação do real. Eu acho que isso é reclamar aí a dignidade epistemológica da arte e da ficção. Eu acho que é interessante. Bom, de resto, te agradecer de novo. Eu acho que a tua série, o teu programa é muito interessante. Antes de gravar, você me dizia que tem muita gente já por trás disso, então também parabenizar essas pessoas. E é isso, te parabenizar aí, muito obrigado e espero que tenha contribuído para o projeto. Para mim foi uma contribuição imensa. Espero que o pessoal que tenha nos assistido aqui também tenha gostado. Como eu falei no início, né, fiquem à vontade aí para comentar o vídeo e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.